mas eu acho que isso mudou muito em termos de possibilidades para professores. Por exemplo, eu ministro 2 disciplinas aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma é hermenêutica, que é teoria da argumentação, que é sobre o que a gente vai conversar hoje. A outra é processo do trabalho. E em processo do trabalho, que é do último nível, último semestre do curso, eu consegui, o ano passado, convidar um ministro do Tribunal Superior do Trabalho para dar uma aula para a gente, assim, como agora eu estou fazendo para vocês. E, assim, foi só para a minha turma. Então, assim, foi muito legal. Mas isso não existiria se não fosse essa abertura que a universidade teve, esse modelo remoto de ensino. Então, esse modelo remoto de ensino, ele traz muitos problemas, nos afasta, tira o calor humano da sala de aula, eu acho que a interação diminui, né? É todo mundo de câmera fechada, a gente não sabe com quem a gente está falando. Aqui vocês ainda tem muita foto, aí o pessoal aqui é bem, bem tecnológico. A minha turma aqui na Federal não tem foto nenhuma, é só a letra L, M, G, você não vê ninguém, nem por foto. Então, assim, essa distância, de certa maneira, não é boa, mas permite que você interaja, traga o que o professor traga, outras vozes, né, outros diálogos, estabeleça uma polifonia, que talvez, por exemplo, na realidade de vocês aí na Faculdade de Quixadá, ou a minha aqui na Federal, do Rio Grande do Norte, fosse impensável, né, mandar uma passagem aérea, trazer um professor de Brasília, ou mesmo aqui de Natal, para dar uma aula. Então, eu acho que aí vai minhas homenagens à professora Kézia pela iniciativa, sabe? Eu acho que aproveitar esse momento e trazer pessoas para dialogar com vocês é muito legal, tá? Muito legal, porque a gente não sabe se isso vai acontecer no futuro, e essa é uma possibilidade que eu acho que enriquece. Bom, então, assim, obrigado. Eu acho que vou falar aqui uns 40 minutos, 40, 50 minutos, como a professora Kézia sugeriu. Se quiserem interromper, podem interromper. Como eu não posso olhar o chat, então talvez seja melhor interromper falando, se tiver alguma dúvida. A Kézia me pediu para, no início, falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Já falou aí algumas coisas, né? Nós nos conhecemos da Unifor, eu fiz doutorado na Unifor, mas eu comecei minha trajetória na Universidade Federal há bastante tempo, logo depois que eu me formei. Então, eu sou professor da Federal desde 1993. E tive a sorte, e logo depois entrei na magistratura, mas já era professor, e tive a sorte que, na época, não existia aqui em Natal mestrado em Direito. Então, eu não tinha como fazer um mestrado fora, estava no começo da minha carreira na universidade e no tribunal, então eu acabei fazendo um mestrado em Sociologia, fiz um mestrado em Ciências Sociais. E foi uma coisa, assim, muito interessante para mim, porque eu comecei a perceber que meu curso de Direito era extremamente limitado em termos de erudição, em termos de intelectualidade. A gente estuda muitos textos, muitas leis, muitos manuais, mas a gente não estuda os clássicos das ciências sociais, né? Então, a gente não consegue dialogar muito bem com as ciências sociais. Esse é um problema do direito que eu vou falar um pouco mais adiante, é que a gente acaba tendo um curso muito centrado nesse dogmatismo legalista, e o curso de Direito deixou há muito tempo de ser um curso para eruditos, para intelectuais, pessoas que tinham uma formação mais transdisciplinar. Essa transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade foi se perdendo. Então, eu tive, por ocasião do destino, fazer um mestrado em Ciências Sociais, e foi muito bom. E aí você lê economia política, você lê sociologia, filosofia, clássicos, autores contemporâneos. Fiz, na época da minha pesquisa de dissertação, fiz pesquisa de campo, entrevista, levantei material de jornais. Na época eu fiz uma pesquisa sobre sindicato, então foi bem interessante. Depois de um tempo, eu demorei muito tempo para fazer o doutorado, porque eu tive uma atividade longa em associações de magistrados, inclusive na Associação Nacional, e em 2015, eu ingressei no doutorado da Unifor e concluí em agosto do ano passado. Então, vai completar agora quase um ano e meio que eu terminei o doutorado. Foi uma pesquisa em Poder Judiciário. Então, boa parte das minhas produções, que a professora Kézia mencionou, vocês podem
encontrar, eu tenho uma plataforma que estão publicados boa parte dos meus trabalhos, meus artigos e a minha tese, tá? Então, se vocês forem lá no Instagram, lá na bio do meu Instagram, tem um link, um biolink para todo esse, enfim, para todos esse currículo lá. Aí tem uma plataforma lá chamada SelectWorks, que tem lá meus trabalhos, quem se interessar em conhecer um pouco da minha produção. Então, de certa forma, aí falando um pouco aqui da hermenêutica, né? Eu não comecei na universidade com hermenêutica, eu acho que esse papo é legal para vocês. A hermenêutica não foi uma competência que eu conheci na universidade, na minha graduação. Eu fiz uma graduação logo depois da Constituição de 88, mas isso não quer dizer que a gente já estivesse ali afinado com o que a gente chamou de neoconstitucionalismo, o pós-positivismo constitucional. Era um curso bem tradicional, muito tradicional, e como professor eu fui ensinar legislação. Minha disciplina inicialmente era legislação social, depois eu passei a ensinar processo do trabalho. Em 2009, eu comecei na Universidade Federal da Paraíba, em 2009 eu me transferi para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aqui eu já tinha alguns trabalhos, alguns poucos trabalhos na área de teoria do direito, mas aqui na universidade me ofereceram, que a gente não tem muita opção, quando a gente chega, a gente tem que pegar o que ninguém quer, o que é que ninguém queria. É uma disciplina chamada Hermenêutica e Teoria da Argumentação Jurídica. Essa disciplina ninguém queria. Então, assim, fiquei eu com o desafio de construir essa disciplina, e foi algo que me trouxe muito prazer. Eu já tinha, como disse, alguns trabalhos publicados, mas não tinha uma disciplina estruturada, um plano de ensino pronto, e aí fui trabalhar. Então, assim, há pouco mais de 10 anos que eu trabalho com isso, é um grande desafio. A gente estuda aqui hermenêutica, uma boa parte do curso, e agora, no final, que é o que está acontecendo agora, a gente estuda a argumentação jurídica, a origem, os principais autores, as principais teorias, e na parte final, que começa essa aula, inclusive, amanhã, a gente estuda retórica e eloquência, que é a parte realmente que a gente vai acaba dando umas dicas também de como falar em público, de como convencer, alguns critérios, algumas tipologias de argumento que são mais frequentes. Então, assim, uma coisa que eu vou já adiantando, eu acho o direito uma coisa que pode ser muito próxima e prática dos alunos dentro de uma sala de aula. Tudo depende muito da abordagem que a gente faz, né? A abordagem que a gente faz é fundamental, que o professor faz. Então, muitas vezes, o que há na universidade é um desejo e até uma necessidade de concluir todos aqueles créditos, de fazer todas aquelas aulas, com todas aquelas teorias, e não há tempo para a gente fazer diálogos. Essa é uma adaptação que a universidade precisa fazer. Não é fácil, porque muitas vezes o aluno imagina que aquela quantidade de informação vai ajudá-lo. Antigamente falava de dar para concurso, mas agora é para o exame de ordem, né? E esse é o grande problema dessas disciplinas, como introdução ao direito, hermenêutica, né? Ninguém vê muita utilidade nisso para o exame de ordem. Assim, alguma coisa nesse sentido. E o nosso dever eu acho, Kézia, acho que duas ideias, assim, apresentar duas ideias básicas para quem está começando o curso. Primeiro, pensar que o curso de Direito, ele exige que o aluno busque uma certa erudição, uma certa intelectualidade. Então, não basta só estudar os manuais de direito, as leis, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso tudo é importante, claro, tem que ter, mas não é suficiente. Então, assim, você tem que ser um bom leitor de história, de economia, ler uma boa revista, um bom jornal, porque, na realidade, o direito é um domínio da cultura de um povo, que a gente denomina de cultura jurídica, mas é uma cultura ancorada, apoiada numa realidade social. É o que por isso que eu vou escolher a teoria estruturante hoje para a gente conversar. Porque se você for uma pessoa distanciada da realidade do seu povo, da sua comunidade, do seu país, você terá muita dificuldade de elaborar argumentações convincentes e persuasivas. Porque essa habilidade depende também do seu contato com essa realidade. Então, a universidade precisa estimular isso no aluno. Então, que ele estude, por exemplo, união estável em direito de família, mas estude união estável assistindo alguns documentários,
examinando a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará, no caso de vocês, estudando casos concretos, fazendo alguns seminários, alguns debates. O tempo é pouco, é por isso que hoje a universidade aqui, pelo menos, estimula muito isso. Você precisa, cada professor precisa ter programas de pesquisa e de extensão aliados ao seu programa de ensino, porque somente o programa de ensino não é suficiente para você dar conta dessa complexidade, mas não é só possível, como necessário. E nessa perspectiva, a gente precisa entender que o conhecimento do direito e a formação de um estudante, de um profissional no direito, não é uma corrida de 4 anos, de 5 anos, que na perspectiva de uma vida profissional é uma corrida de 100 metros, uma corrida, a gente chama de rasa. Na realidade, o direito ele tem que ser visto como uma maratona. E, portanto, você tem que ter um consistente programa de estudos para a sua vida inteira. Claro, em alguns momentos mais, outros momentos menos. Alguns momentos você precisa se desligar totalmente para descansar. Mas, assim, 4 ou 5 anos é um espaço de uma introdução ao estudo do direito. Portanto, não é a disciplina da professora Kézia que é a introdução ao estudo do direito. O seu curso de direito é uma introdução ao estudo do direito. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a maturidade para compreender o objeto que está sendo ensinado. Então você vai fazer a prova, você vai passar, mas aquilo ainda precisa ser novamente revisitado, alguns livros precisam ser lidos novamente, alguns outros que não foram lidos estão lá numa listinha para serem lidos. Então esse é um trabalho de longo curso. Então eu conheço muita gente que foi assim sensacional no curso, mas depois se perdeu em termos de estudo. Simplesmente depois se abandonou o curso, deixou de estudar, e aí ficou um profissional desatualizado, e mesmo que tenha conseguido um emprego, um bom emprego, não é suficiente para que você imagine que uma realização profissional, uma interrupção no seu programa de estudos. Então, assim, a vida para o direito é uma maratona, não é uma corrida de 4, 5 anos, é a vida inteira. Com maior e menor, às vezes com maior e com menor intensidade de estudo, mas o estudo para a vida inteira. Então, esse é um processo importante. O segundo processo importante que eu acho, assim, para quem está começando, é uma fase de despertar. Despertar para entender que, de certa forma, o estudo do direito, especialmente no campo da hermenêutica, é um momento, um espaço da ciência do direito, ou como a gente chama da epistemologia jurídica, para que você compreenda os fenômenos. Você precisa compreender os fenômenos. A hermenêutica é, antes de tudo, um espaço de reflexão para que você compreenda por que um tribunal decide de uma maneira, por que uma lei pega, por que uma lei não pega, enfim, como as coisas mudam. É um domínio, por exemplo, adiantando aqui um dos temas que eu queria trabalhar com vocês, é um domínio do direito para que a gente faça um amplo debate do que é família na nossa cultura contemporânea. O que é família? Qual é o tratamento? Professor, mas eu vou ver isso no direito de família. Mas hermeneuticamente é importante a gente entender como o vocábulo família, o significante família, assumiu diferentes significados com diferentes efeitos jurídicos nos últimos 15 anos, sem nenhuma única alteração na Constituição, por meio de processos hermenêuticos. Então, esse despertar é fundamental para que você tenha curiosidade de entender os fenômenos que estão acontecendo. Porque hoje eu me preocupo muito uma espécie de simplificação, dizendo que tudo é ativismo judicial. Na realidade, a hermenêutica não vê dessa maneira. A hermenêutica vê um processo contínuo do direito de desenvolvimento. Um processo que sempre existiu. E talvez em alguns momentos com maior ou menor intensidade, mas sempre existiu. A nossa escola do direito é que tem muita dificuldade de explicar esses fenômenos, porque nossa escola de direito é uma escola muito fechada, ela tem uma tradição francesa.
Então, a cultura jurídica brasileira tem vários problemas, e uma delas é a falta de clareza epistemológica. Você não sabe exatamente qual é a abordagem do direito no Brasil. Então, você vai encontrar professores, eu não sei qual é a posição da professora Kézia, mas que vão dizer que o nosso modelo é o modelo do romano-germânico do direito ocidental e, portanto, um direito da civil law. E a outra família mais importante seria a família da common law. A rigor, assim, o modelo brasileiro é um modelo extremamente complexo de ser entendido, né? Porque é um modelo que sofreu, da República, pelo menos, para ficar somente da República para cá, né, da fundação da República para cá, é um modelo que tem grande influência do constitucionalismo norte-americano. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas o decreto 848 de 1890, portanto, um decreto ao tempo do regime republicano não constitucional, ainda que a Constituição só foi em 1891, em 1890 foi organizada a Justiça Imperial como sendo a Justiça Federal, portanto, a Justiça Republicana. E naquele momento, um dos últimos artigos desse decreto, que é um decreto enorme, com quase 400 artigos, um dos últimos artigos diz o seguinte, que na ausência de lei, deve o juiz observar o direito dos povos cultos, em especial a common law e a equity dos Estados Unidos da América do Norte. Então, veja, quando alguém diz, em 2020, que o modelo brasileiro é da civil law, e você olha a história brasileira, você vai ver que a história brasileira é de um constitucionalismo forte, apoiado no judiciário, que não é a tradição europeia, não é a tradição da civil law. Você vê uma formação do nosso constitucionalismo falando de common law, mas aquilo foi se perdendo durante o século XX, porque nossa tradição é muito francesa no ensino jurídico. O ensino jurídico tem tradição francesa baseado em semestres e semestres de estudo do Código Civil. O Código Civil é o grande texto dos cursos de direito. E o direito constitucional que melhorou o seu caminho ainda é relegado a 2, 3 semestres num curso de 5 anos. O que é muito pouco, né, para você dizer que conhece a historicidade do catálogo de direitos fundamentais, que você consegue fazer uma relação de direitos fundamentais e jurisprudência constitucional. É muito pouco tempo para você estudar, por exemplo, a jurisprudência constitucional do Supremo e, portanto, ter habilidades hermenêutico-constitucionais. Então, assim, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, na minha trajetória, e com isso eu vou encerrar essa parte da trajetória, tem a ver com essa maratona, tá certo? Nada disso, ou quase nada disso, é uma herança da minha formação inicial do curso de Direito. É tudo fruto de cursos de formação complementar e posterior, de mestrado e doutorado, e também uma série de incursões em programas orientados de leitura para as aulas na universidade. Então, isso tudo é algo que todos têm que considerar, que ninguém vai conseguir bons conhecimentos do direito sem um bom programa de estudo que transcenda aí digamos assim, as fronteiras das obrigações acadêmicas da universidade. Né? Não é uma boa notícia, né? Porque a boa notícia seria, não, terminou o curso, você está habilitado, está tudo certo, parabéns, guarda lá o livro numa caixa, agora vai trabalhar e ganhar dinheiro. Essa é a boa notícia. Eu não tenho uma boa notícia para dar quando eu digo, olha, você abre a caixa de volta, compra outras caixas, compra outros livros, aumenta lá tua estante e vai lendo mais coisas. Mas, infelizmente, é assim que é. Não tem outro jeito, tá? Ok? Bom, o que eu pensei em trazer para vocês aqui hoje? Uma discussão que tem a ver com a disciplina da professora Kézia, e um dos elementos mais, digamos assim, uma das questões mais importantes do direito contemporâneo, que é a compreensão da diferença entre texto normativo e norma. Essa é uma distinção fundamental. Vou tentar aqui iluminar algumas premissas, caracterizar a teoria hermenêutica sobre essa questão, porque se vocês não tiverem presentes que o texto normativo, portanto, um código,
não é necessariamente uma norma, mas um texto, vocês vão ter dificuldade de compreender como opera o direito, como ele funciona, como é dinamicamente como são dinamicamente os processos de aplicação, integração e aplicação do direito, ou seja, como o direito se rearranja, como dialoga, como suas fontes são colocadas em diálogo e como esse diálogo é sintetizado na forma de uma decisão. Então, a gente vai trabalhar aqui com essa separação, que é uma tradição da metodologia constitucional contemporânea, e falando aqui de autores muito famosos, aqui Karl Lares, Gustavo Zagrebelsky, Friedrich Miller, que é o que a gente vai tentar mais destacar hoje, Ronald Dworkin, Robert Alexy, todos esses referenciais, eles trabalham com a ideia de que o intérprete é uma parte fundamental do processo. Tá? A gente poderia ter essa conversa sobre outras abordagens. Por exemplo, uma abordagem muito legal seria a abordagem de Capelletti, a diferença de Capelletti entre textos autográficos e halográficos. Tá? Tem muitas abordagens. Eu preferi trazer o Miller, e até disponibilizei para a professora Kézia um texto, que eu produzi com o professor Rafael Xerez, lá também do doutorado da Unifor, porque eu acho que o Miller ele consegue ser um autor que contempla, digamos assim, de forma mais completa, uma proposta de estudo, embora não seja um dos autores mais simples, tá? Então, assim, o que consiste essa ideia? Essa ideia consiste, em primeiro lugar, compreender que houve uma transição importante entre dois modelos, duas culturas jurídicas. Uma cultura jurídica que a gente chama de Estado constitucional, que é aquela cultura jurídica inaugurada pela Revolução Francesa, uma valorização dos parlamentos e uma desvalorização dos juízes, e, portanto, do processo de aplicação do direito. Quer dizer, o parlamento seria a fonte da produção, da chamada normogenética do direito, e também da sua interpretação. E uma outra corrente, que é uma corrente que segue a linha do direito norte-americano, da valorização do judiciário, não é que desvaloriza o parlamento, mas valoriza o judiciário nesse papel de interpretação do direito, de guardião da Constituição. E nesse confronto desses dois modelos, a gente tem uma ideia de transição. Ou seja, saímos lá do absolutismo, fomos para um Estado importantíssimo, em que a lei era uma fonte segura de garantia de direitos, isso é muito importante, portanto, não há nenhum desvalor no positivismo. O positivismo existiu e existe, deve existir, é uma maneira democrática, republicana de assegurar direitos. Veja, o que seria do Brasil se não tivesse direitos escritos na Constituição? Porque eles estão escritos lá e nem assim funcionam integralmente. Imagine se não tivessem escritos lá. Então, está o direito escrito num código, numa Constituição escrita, analítica, isso é ótimo. Mas não é suficiente para explicar como o direito se desenvolve. Então, a gente tem aí duas abordagens, dois modelos para pensar. E o Estado Constitucional é, portanto, um modelo que não nega a importância dos textos escritos, não nega a importância do poder legislativo, mas reconhece que o texto normativo não é o começo, o meio e o fim do direito. É um elemento de trabalho num processo complexo, histórico, dinâmico, e um processo que pode mudar o efeito inicialmente pensado. Porque muitas vezes, em alguns casos, como eu mencionei o conceito de família, um desenho original de proteção do Estado para um determinado modelo de família acaba que não corresponde mais aos tempos atuais. Então, o intérprete tem a função de, dentro de certas condições, dentro de certas regras do discurso, dentro de certas fronteiras da argumentação, atualizar a compreensão das instituições jurídicas dentro e a partir de outros paradigmas socioculturais, sem violar, e que isso não representa necessariamente uma violação da separação dos poderes. É claro que essa fronteira não é uma fronteira muito digamos assim,
visível, há algumas tensões, há, em alguns casos, a falta de ousadia do intérprete do direito, e em outros casos, há excesso de ousadia. Mas esse processo é um processo vivo. Tanto que a gente vai ver no livro de Friedrich Miller, que ele diz o seguinte, olha, eu vou falar aqui da hermenêutica constitucional, eu vou falar aqui da minha teoria, a partir dos casos julgados pelo Tribunal Federal Alemão. Ou seja, ele parte do pressuposto dos casos julgados pelo Tribunal Federal Alemão. Não é uma teoria construída de forma abstrata. Pelo contrário, Friedrich Miller trabalha uma teoria a partir de casos concretos. Exatamente para mostrar que a ideia que ele trabalha não é uma ideia de uma teoria ideal do direito, quase metafísica do direito. É uma teoria que arranca da concretude da jurisdição constitucional e tenta explicar como essas decisões foram produzidas. Então, assim, essa ideia de separação de teoria e prática, a rigor, não é compartilhada pela teoria do direito e tampouco pela hermenêutica. É muito mais uma forma, às vezes eu penso assim, sabe, de justificar que a gente não vai se preocupar num estudo mais complexo, porque a gente tem um conforto e no momento só olhar a teoria. A prática eu vou ver depois quando arrumar um emprego. Enquanto não arrumar emprego, eu vou pensar na prática, não. E não é assim que funciona, porque o diálogo entre as abordagens teóricas e a aplicação prática, o discurso prático do direito, que são as decisões, o que a gente vai chamar aqui de normas de decisão, esse diálogo é fundamental. Porque você não vai aprender o direito sem saber, por exemplo, como ele é aplicado. Isso simplesmente não vai funcionar. Bom, então assim, seguindo aqui a nossa... Eu só tenho 3 ou 4 slides para vocês, é muito pouco, tá? Então assim, a gente tem que compreender que ainda a Faculdade de Direito tem dificuldade de trabalhar a ideia de incompletude da ordem jurídica. Sim, a gente ainda tem dificuldade de pensar que existem lacunas, sempre existirão. As lacunas aparecem com o passar do tempo, é normal, são completadas ou por uma lei nova, ou por uma interpretação nova, ou pela jurisprudência. Já mencionei aqui a tradição francesa no ensino de direito, que atrapalha muito, porque a tradição francesa meio que limita a atuação da hermenêutica, é uma tradição que desconfia dessa atividade do jurista, pelas condições revolucionárias francesas que aqui a gente não teria tempo de aprofundar. Mas que, de um certo momento, especialmente depois de 1988, gente, porque depois de 88, a redemocratização também foi uma maneira que o direito encontrou de ampliar suas fronteiras aqui no Brasil, né, pedagógicas. Né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade de Direito, a gente tinha que guardar uma grana para comprar a coleção de Direito Civil e alguns outros livros. O meu primeiro livro foi um livro de introdução ao estudo do direito, de um professor paraibano, chamado José Flósculo da Nóbrega, mas era um livro de direito assim, muito tradicional. Eu comprei em 1989 esse livro, quando entrei na faculdade, mas era um livro que era o mesmo livro há 40 anos. Então não era um livro, digamos assim, compatível com a Constituição, com a hermenêutica constitucional, nada disso. Então, isso só vai mudar ao longo dos anos 90, mas até hoje a gente precisa compreender que boa parte dos textos não são acessíveis. Por exemplo, Karl Lahrens é um autor alemão que nunca foi traduzido, nunca foi publicado no Brasil. A gente lê em língua portuguesa porque foi publicado em Portugal. É o livro que eu tenho aqui da editora Piaget. Os livros de Robert Alex só foram traduzidos recentemente. O primeiro eu comprei em língua espanhola. Que mais? Enfim, em muitos outros livros a gente vai... Sim, e alguns livros, o próprio livro do Friedrich Miller, que é um livro publicado no Brasil, esgotado, há muito tempo esgotado, a gente não encontra hoje nem na estante virtual para comprar. Então, assim, muita coisa melhorou, mas o acesso ainda é um acesso muito difícil, muito restrito a boas obras, porque não é nossa tradição, realmente, o estudo da teoria do direito. Nossa tradição é o estudo dos manuais. Então, se você vai nos manuais, aí tem nas livrarias, tem no ForShare, tem no Passei em Direito, aí você vai encontrar esses manuais em todo lugar. Mas os bons livros, realmente, a gente vai ter uma dificuldade. É uma tradição francesa, né? O estudo da lei, a comentário da lei. A tradição francesa é essa tradição dos comentadores da lei. Em seguida, você vai ter aí um processo de maior sintonia no Brasil com
com esses paradigmas do Estado constitucional, essas teorias. Por exemplo, Gustavo Zagrebels, que tem um livro que a gente vai comentar aqui, chamado O Direito Dúctil. Esse livro nunca foi publicado em português. A edição que eu tenho é uma edição em língua espanhola. Então, uma dica para vocês aí, já que a gente está pegando o pessoal no primeiro período, né, Kézia, é o seguinte. Bom, eu imagino que vocês já são uma geração que chega aí com trilingüe, né, na faculdade. Mas, assim, é muito legal o domínio, pelo menos, da língua espanhola, tá? Acho que, assim, tal como o inglês, para o direito, a língua espanhola é fundamental, porque a Espanha e o México, por razões, assim, que eu não sei explicar, eles são países muito tradutores de livros. Então, você vai encontrar tudo que há de bom no mundo, vocês vão encontrar em língua espanhola. Então, esse livro do Gustavo Zagrebel chama O Direito Dúctil, El Derecho Dúctil. Não está traduzido em português. É excelente. É um livro que realmente vale a pena. Então, uma dica para vocês trabalharem esse livro aí num seminário, tá? O Direito Dúctil, Gustavo Zagrebel. Que é exatamente o que eu vou falar agora na sequência, né? O direito hoje, ele não tem mais aquele perfil do Estado legislativo de regras muito específicas, regrinhas muito... a gente chama de alta densidade, né? É proibido isso, é permitido aquilo. Com o passar do tempo, o direito foi se adaptando e o próprio legislativo foi editando leis, aí Código Civil, Código do Consumidor, falando aí em cláusulas abusivas, boa-fé objetiva, o que mais? Reação proporcional, quer dizer, princípios aí de toda a ordem, tá certo? Princípio da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, proibição do retrocesso. São instituições jurídicas que, por si só, não resolvem problema algum. Você precisa tomar esse conceito, entender essa ideia desse princípio, compreender a sua historicidade e fazer um diálogo argumentativo, persuasivo com um caso concreto. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Não é. Mas é assim que funciona. É assim que tem funcionado. Então, essa sintonia do modelo brasileiro com esses paradigmas que reforçam os conceitos jurídicos indeterminados e abertos produz um efeito brutal em termos de competências e saberes da hermenêutica. Uma outra questão também que ainda está no Brasil num processo progressivo de crescimento é pensar a ideia de que a Constituição é o vértice do sistema e que, a partir da Constituição, tudo acontece. Que também não é uma tradição nossa. Nossa tradição é, primeiro, a gente procura a portaria, a instrução normativa, a resolução, a lei. Se nada tiver, eu vou procurar a Constituição agora. Quer dizer, a gente ainda não tem uma compreensão muito boa de que a Constituição é o começo, o meio e o fim de uma interpretação. Toda interpretação ela tem que ter um apoio, tem que estar ancorado na Constituição. Isso também não é ainda uma tradição no Brasil. Por quê? Porque o constitucionalismo no Brasil ainda é um processo político em curso. Né? Professor, mas a Constituição tem 30 anos. Mas o Brasil não tem tradição constitucional e não tem tradição democrática. Uma Constituição leva muito tempo. Se você considerar, para se estabelecer, se você considerar, por exemplo, que os cursos de direito, somente no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começam a valorizar o direito constitucional, vocês vão ver que é por aí que as coisas estão acontecendo. Bom, isso colocado, eu queria sugerir para vocês pensar em algumas questões a partir da teoria estruturante do direito de Friedrich Miller. Eu sei que não é talvez aí para o primeiro semestre, talvez não seja algo que eu vou me aprofundar muito, mas assim algumas ideias mais centrais para que vocês possam aí, ao longo do curso de vocês conhecer um pouco dessa teoria. Eu acho que esse artigo que eu deixei com a professora Kézia pode ajudar, que é um artigo que explica assim de maneira mais simples da minha forma de ver, embora que o livro dele não é um livro difícil, mas essa teoria ela tem uma ideia bem interessante, que é a seguinte: o texto da lei, a compreensão do texto da lei, ok, obrigado, Kézia. A compreensão do texto da lei é uma compreensão
inicial do processo de aplicação, né, do direito a um caso concreto. Tá? É dizer, a lei é um instrumento de trabalho, é um instrumento inicial de trabalho. Então, quando a gente vai pensar num caso concreto, a lei não é o ponto final. Então, a gente precisa pensar que o caso concreto também é muito importante. E o resultado disso é a solução, que a gente vai chamar de norma. Portanto, texto normativo e norma são coisas diferentes. Então, como é que o Friedrich Mille pensou para explicar isso em termos de operacionalidade do direito? Ele disse, olha, vou apresentar uma teoria estruturada ou estruturante do direito. E eu vou chamar esse processo de processo de concretização do direito. E isso é uma metodologia que tem muito valor para o direito constitucional, porque o direito constitucional é um direito que tem um sistema aberto de regras e princípios. Então, sendo aberto, quer dizer que ele tem textos muito plásticos, textos que não têm... Quando eu falo, por exemplo, de dignidade da pessoa humana, quando eu falo de contraditória e ampla defesa, de segurança jurídica, eu falo de conceitos assim, muito vagos, se eu não colocar diante de um caso concreto. Liberdade de expressão, sabe? Tem um livro que eu super recomendo para vocês, um livro do Anthony Lewis, tá? Vou colocar o nome dele aqui. Depois coloquem aí no Google, que vocês vão encontrar, tá? Anthony Lewis. Liberdade para as ideias que odiamos. Vocês vão adorar esse livro. É um livro sobre a primeira emenda constitucional americana, especialmente sobre o direito à liberdade de expressão. E esse autor, que não é um livro do direito, tá certo? É um livro que está discutindo liberdade de expressão nos Estados Unidos. Mas ele mostra como o direito constitucional leva tempo para se estabilizar. Como, às vezes, o que está escrito lá, que é liberdade, e ele diz isso no livro, lá está, liberdade de expressão. E o que você tem são décadas de proibição da liberdade de expressão. Então, ele vai tentar mostrar, para que a gente entenda, como o direito fundamental a qualquer coisa não se garante do nada. É um processo. E isso também é um processo hermenêutico de afirmação. Então, nessa perspectiva, há esses princípios muito, muito abertos, que são normas constitucionais, né, são textos normativos constitucionais, precisam ser colocados em prática no caso concreto. Então, ele pensa assim, em 3 estágios. O primeiro estágio ele chama de programa da norma. É quando você pega o texto, né, tenta entender o texto, hermeneuticamente decifrá-lo, compreender seu significado, sua semântica, né, verificar se sistematicamente como ele está de acordo com a Constituição, por exemplo, e outras leis. E numa segunda etapa, você examina o caso concreto e verifica se aquilo que você compreendeu, ou melhor dizendo, como aquilo que você compreendeu do texto reage ao caso concreto. E daí você vai tirar uma conclusão, daí você vai construir uma argumentação de solução daquele caso a partir desses 2 referenciais. O texto normativo e a interpretação que a gente faz dele e o caso concreto. Então, isso muda completamente nossa perspectiva, porque quando você pega um texto, por exemplo, o artigo 7º da Constituição trata dos direitos sociais, ele vai dizer assim, o repouso semanal remunerado é preferencialmente aos domingos. Sim, mas preferencialmente é o quê? Todo domingo? É um domingo sim, um domingo não? Você não sabe dizer. Então, assim, são textos imbrincados. Eles não dão a solução. Um outro exemplo melhor é o da família. Então, assim, quando a Constituição fala família, entende, por exemplo, uma construção coletiva. Mas aí, quer dizer, eu lembro, sabe, que um caso que no STJ foi julgado há aproximadamente uns 15 anos, que era o seguinte, acho que vocês não sabem disso ainda, mas vão saber, no Brasil é proibido se penhorar, né, ou seja, a justiça constritar, penhorar um bem que seja o único bem da família, né, que é, por exemplo, uma casa onde a família mora. Esse imóvel é chamado de bem de família. E aí, o que o STJ entendeu? Lá no começo da sua jurisprudência. Entendeu o seguinte, é uma proteção a uma entidade social, uma unidade social coletiva, chamada família. Porque a compreensão de família naquele momento era uma compreensão coletiva, plural, pluriparental. Pois bem,
A partir de um certo momento, começou a chegar no tribunal pedidos de pessoas solteiras, dizendo, olha, eu sou solteiro, mas eu também tenho direito à proteção. E o STJ dizia, não, porque a proteção é para uma entidade mais complexa, que é uma família pluriparental, porque é mais complicado você pensar em desalojar uma família com criança. Eu acho que a ideia era mais ou menos essa. Mas, em um certo momento, aí por 2000 e alguma coisa, 2004, 2005, o STJ revê a jurisprudência e diz o seguinte, olha, a lei diz que a proteção é a família, mas o momento atual é outro. Hoje ninguém tem mais um projeto como um projeto de vida, casar necessariamente. Muita gente prefere viver sozinho ou postergar o casamento para mais adiante. O que era, por exemplo, uma opção impensável décadas atrás. Mas hoje é uma opção extremamente frequente. Imagino que muitos de vocês não têm projetos. Estou vendo aqui pessoas já, fotos aqui aparentando já ter família, mas alguns podem não ter família, assim, no sentido de uma união com outra pessoa. E aí o STJ diz que, nesse momento, não dá mais para proteger apenas a família pluriparental, e que a expressão, a locução família, também se aplica ao solteiro. Imagina se a gente pode dizer, mesmo que você pergunte hoje a uma pessoa leiga, diz assim, vem cá, uma pessoa solteira é família? É possível que muitos digam, não, ele é uma pessoa sozinha, aliás, ele é um coitado, ele é uma pessoa infeliz, né? Mas não é esse o tratamento que o direito dá mais ao bem de família da Lei 8.009, de 1990. Então, o texto da Lei 8.009 não mudou, mas, ou seja, o programa da norma é o mesmo, mas, de certa forma, os fatos, que é o âmbito da norma, sugerem uma revisão dessa compreensão do que seja família. E daí, a junção desses dois elementos produz um resultado diferente. É essa a razão pela qual texto e norma são coisas diferentes. O mesmo texto pode ter uma leitura diferente depois de algumas décadas, de alguns anos. E isso tem a ver, gente, com a historicidade do direito. O direito é uma categoria histórica. O direito nasce de uma forma, mas muitas vezes se transforma ao longo do tempo, porque as coisas mudam. Então você tem duas formas de atualizar o direito, duas formas, assim, grosso modo. Uma é mudar a lei, que acontece. A outra é reinterpretar a lei, que também acontece. Nenhuma das duas formas é inconstitucional. Nenhuma das duas viola a esfera de poder, seja do legislativo, seja do executivo. São caminhos diferentes para a mesma solução, tá? E aqui eu recomendo fortemente um texto que não está aí, mas recomendo fortemente para a professora Kézia trabalhar, que é um livro do Mauro Capelletti chamado Juízes Legisladores. E aí, pessoal, essa é a primeira forma. A outra forma é a hermenêutica, né? São duas formas. Você muda a lei ou você muda a interpretação da lei. Essa segunda forma de mudar a interpretação da lei é a mais frequente. Não é a primeira, não. É a segunda. Por quê? Porque o processo legislativo ele é muito lento. O legislativo demora muito para priorizar um tema. Ele tem que ser um tema muito importante para ocupar a pauta do legislativo, que normalmente é uma pauta conjuntural, momentânea, politicamente de alta voltagem. E, em alguns casos, o legislativo dificilmente resolverá. Lembrar, por exemplo, a questão da união homoafetiva. O legislativo tinha toda a ferramenta para resolver, porque tinha lá um projeto de emenda constitucional pronto, nunca votou. O Supremo esperou muito tempo, até que um dia deixou de esperar e disse, olha, o tema já virou aqui um problema para muitas instâncias, os tribunais estão abarrotados de processo com essa matéria, a gente tem que se pronunciar. E aí o Supremo se pronunciou, reconhecendo que no mesmo texto constitucional que valoriza o papel do Estado no reconhecimento da união do homem e mulher, o Supremo diz, homem e mulher aí é apenas um exemplo. Porque o que o Estado tem que reconhecer é a união de indivíduos, independentemente do sexo. O texto não mudou, mas a sociedade mudou. Tá? Então, a discussão, na verdade, não é de procedimento hermenêutico, de que texto e norma são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. A discussão aí é outra, né?
que a gente vai ter aqui já em notas conclusivas, né? A discussão que a gente vai ter aqui não é se o direito é dúctil, se ele é maleável, se ele é poroso, se ele é plástico, porque ele é. Senão, ele romperia a todo momento. Ele é um sistema aberto, exatamente para que ele possa se adaptar aos tempos. Quem vai adaptando é o processo judicial que vai fazendo leituras diferentes, sem prejuízo dos processos legislativos de atualização do direito. A grande questão é como você vai garantir a segurança jurídica. Tá? Eu estou já me encaminhando para o final da minha contribuição aqui. Então, assim, são duas coisas que a gente tem que pensar aqui como notas finais. O primeiro é a questão da segurança jurídica, que é sempre uma preocupação, e eu acho que deviam notar assim, olha, segurança jurídica no direito contemporâneo. 2 pontos. Estudar. Esse é um tema muito importante para vocês. A segurança jurídica hoje não é, na realidade, a previsibilidade de uma mesma solução. A segurança é que essa solução seja construída, seja alterada, a partir de certas regras. Então, essa, por exemplo, é a proposta de trabalho hermenêutico de Ronald Dworkin. A proposta de integridade do direito, que vocês vão encontrar essa expressão lá no artigo 926, 927 do Código de Processo Civil. Quer dizer que o direito deve ser uma continuidade, ele faz uma alusão a uma novela, um romance, um romance em cadeia. O direito, assim, é uma história, um romance de capítulos. E você escreve capítulos. Mas você não pode escrever o capítulo seguinte sem conhecer o capítulo anterior. Então, a ideia dele é de coerência, que você tem que ter coerência. Ele chama essa coerência, numa perspectiva histórica, de integridade do direito. Então, essa é só a primeira questão. A segurança jurídica deve ser compreendida como essa integridade. É que você não pode tomar uma solução desconsiderando o que foi feito até então, ou seja, tomando aí os precedentes, toda a produção teórica, todos os casos foram julgados. Você também não é obrigado a seguir esses casos, mas para não segui-los, você tem que fazer uma distinção do seu caso. É o famoso distinguishing, que é um método muito conhecido, por exemplo, do direito americano. De você mostrar que o seu caso ele é diferente e agora a sociedade comporta e necessita de uma solução diferente. E aí, qual é o segundo elemento? É que, a partir desse elemento, do primeiro da integridade, o segundo vai aparecer com maior ênfase, que é a argumentação jurídica. Quer dizer, a segurança jurídica está na qualidade da argumentação. Essa argumentação ela tem que ser consistente, ela tem que ser coerente, ela não pode ser contraditória, e ela tem que reconhecer essa historicidade que a instituição que você está lidando, família, enfim, o que for, seja considerado. Ou seja, você não pode desconsiderar a historicidade. Vou dar mais um exemplo aqui antes da gente encerrar, de todo esse movimento aqui que vocês vão encontrar de construção, de concretização do direito a partir dessa ideia de texto diferente de norma. Quando vocês forem estudar processo civil, vocês vão estudar um recurso, hoje um recurso, né, hoje não tem mais dúvida disso, chamado embargo de declaração. Os embargos de declaração são um exemplo do processo, dentre outros, né, mas são um exemplo de mudanças na concretização das suas regras ao longo do tempo. Esses embargos, por exemplo, nunca previram que a outra parte pudesse falar. Então, mesmo no Código Revogado, a outra parte não tinha o direito de falar sobre os embargos. E aí o Supremo entendeu de que aquilo não era constitucional, porque a Constituição garante ampla defesa. Então, o sistema de embargos de declaração tinha que comportar o contraditório. E isso foi uma mudança recente, assim, de 15 anos. O Código de Processo hoje já prevê essa manifestação da parte contrária, mas não previa. Então, o procedimento, que deveria ser, digamos assim, um reflexo de segurança jurídica, o procedimento falecia ou padecia de inconstitucionalidade. E agora, mais recentemente, uma outra inovação também a partir do mesmo texto, ou a partir do texto escrito, né, criando outras soluções. O texto do Código de Processo hoje fala que os embargos são cabíveis contra sentenças e acórdãos. No entanto, a jurisprudência amplamente aceita que os embargos possam ser apresentados para esclarecimentos e, enfim, suscitação de dúvida quanto a qualquer tipo de decisão que tenha algum conteúdo
mais substancial que afete o direito da parte. Quer dizer, não diz exatamente quais são as fronteiras dos embargos declaratórios. O caso concreto é quem vai dizer. Então, se você não for um bom estudante de hermenêutica, você vai ter dificuldade de, como profissional, saber se aquilo ali vai caber embargos ou não, né? Como é que as coisas vão se transformando. Por quê? Porque se você só lê o Código de Processo, você não vai ter essa capacidade de verificar as inconstitucionalidades dos textos processuais, os textos dos códigos de processo. Então, assim, são muitos exemplos, são muitas coisas, são muitos textos. Eu acredito que talvez não tenha sido a melhor opção que eu fiz assim para o primeiro semestre, mas eu fico aí para os debates, para as dúvidas de vocês, vou confiar muito. Luciano, na verdade, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez. Acredito que as opções todas que você utilizou foram excelentes, né, as explanações, as comparações, os casos que você apresentou, né, como exemplo, ao meu ver, foram excelentes, de fácil compreensão, aprofundou o estudo, né, trouxe aí doutrinadores, filósofos importantes, né, que os meninos irão ver no curso dos estudos, e quanto mais cedo, né, eu até saliento isso, que quanto mais cedo vocês tiverem esse contato com esses doutrinadores que o Luciano tratou, né, claro que são textos, né, eu sou bem sincera, né? São textos, alguns, de uma linguagem mais difícil, né? Eu mesma só tive contato com alguns, Luciano, no próprio mestrado. Então, assim, quanto mais cedo um professor apresentar essa linguagem, esses textos, para os alunos no curso da faculdade e nesse próprio desenvolvimento, né, no curso desses 5 anos, os alunos forem se habituando a ter esse tipo de leitura, a se aprofundar nesse tipo de estudo, isso é excelente, porque vai chegar um período, né, que essas dificuldades que eles podem ter numa pós-graduação, né, não vão existir diante já do contato prematuro, desde o início da faculdade. Então, foram muito bem-vindas suas colocações, né? Agradeço mais uma vez. E, inclusive, quero deixar aberto para perguntas que eu acho que existem, né? E elas são super bem-vindas para os questionamentos aqui dos colegas, dos nossos alunos do primeiro semestre. Achei sua exposição bastante clara e objetiva, sem aprofundar demais num conteúdo complexo para eles, mas trouxe novidades, aprofundou, né, de forma excelente, e sempre como era o meu objetivo aqui, integrar a prática, mostrar como isso se mostra na prática. Então, eu queria deixar aberto aqui para os nossos alunos. Recentemente, né, inclusive hoje, se expira o prazo, eu passei um trabalho para eles, questionando, né, que eles realizassem uma pesquisa sobre a importância da jurisprudência no nosso ordenamento jurídico. Isso remetia justamente ao estudo desses sistemas jurídicos que você apresentou no início, e que eles pudessem realizar uma pesquisa de uma jurisprudência e visualizar, diante desse caso concreto, né, que você bem apresentou aí várias manifestações, várias formas de interpretar o texto, e isso alterando o significado da norma. Então, gostaria de deixar aberto que eu acho que essa palestra hoje casa perfeitamente com o trabalho que vocês desenvolveram, né? Tiveram aí mais de 15 dias para pesquisar sobre isso. Então, gostaria de deixar aberto para que vocês pudessem elaborar perguntas e questionamentos. Aproveitem a oportunidade, né, que a instituição está promovendo e que o professor Luciano se disponibiliza aqui para vocês. E eu gostaria até também de aproveitar, Luciano, já que você falou aí sobre juízes legisladores, se possível, você comentasse sobre o juiz enquanto aplicador do direito, né? A atuação efetiva aí do juiz, né? Desse ativismo judicial, né? Que acaba muitas vezes se confundindo
com esse juiz legislador. Então, qual a sua concepção diante dessa temática, como você enxerga isso, e que, se possível, você já pudesse até delinear alguns comentários em virtude dessa temática que é apresentando para os nossos alunos. Ok. Não, tranquilo. Eu acho que a chave, sabe, que é trabalhar a ideia de que a formação da cultura jurídica brasileira é uma formação francesa. Por exemplo, quando se discute, por exemplo, o ativismo judicial nos Estados Unidos, em geral, para mapear os avanços que a cultura americana teve a partir, por exemplo, de decisões históricas do Poder Judiciário. Aqui no Brasil, a gente ainda está numa fase de grande desconfiança desse trabalho. Claro, não é um trabalho sem equívocos, nem nada. A própria Suprema Corte Americana, esse livro do Antônio Lewis é muito bom para você trabalhar aí com os alunos por conta disso. Porque o livro do Antônio Lewis vai mostrar que não é uma história sem atropelos. Você tem atropelos, sim, tem retrocesso. Mas é uma história que não seria contada se não existisse o judiciário. É que a tradição francesa no Brasil também traz, junto com ela, a própria ideia de desconfiança que os franceses tinham e têm do judiciário. Embora isso não é uma realidade na França mais na mesma intensidade, claro, mas é um legado de que cada um no seu quadrado, aqui essa expressão foi usada outro dia aqui no establishment político, né? Olha, cada um no seu quadrado. E, na realidade, assim, não funciona dessa maneira uma democracia. A democracia ela é forjada nas lutas, nas divergências e nos choques entre os poderes. Isso faz parte. Porque se você imagina o seguinte, né, eu não mencionei esse exemplo, mas ele é muito pertinente. O que seria, por exemplo, o nepotismo sem a atuação do judiciário? Será que a gente teria aí uma súmula vinculante? Será que a gente teria aí uma melhora no quadro? Porque eu acho que 100% não resolveu, mas houve uma grande melhora no quadro do nepotismo no Brasil com a atuação do judiciário. O Legislativo tinha uma PEC, tinha uma emenda constitucional para ser votada sobre nepotismo, não votava, e aí o CNJ acabou editando uma resolução, e o Supremo, quando foi validar a resolução do CNJ, resolveu baixar a súmula vinculante número 13, e que hoje é vinculante para toda a administração pública brasileira. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de ativismo, eu acho que acaba sendo um debate, assim, pelo menos aqui na minha universidade, né, muito preconceituoso em relação a uma ou outra decisão judicial fora da curva. Porque isso sempre vai existir. O judiciário brasileiro, pessoal, é gigante. É um judiciário de quase 20 mil juízes, de 600 mil funcionários, 91 tribunais, 100 bilhões de reais de orçamento. Evidentemente que dentro disso você vai encontrar coisas fora da curva. Mas quando a gente examina, por exemplo, as grandes decisões que se fizeram, que construíram a história nos últimos tempos, aqui, pesquisa células-tronco, união homoafetiva, nepotismo, constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça, dentre outros temas assim de grande impacto, agora criminalização da homofobia. Então, assim, você vai ter temas que são de alta voltagem política, foram resolvidos dentro do jogo do processo constitucional, da jurisdição constitucional. Eu acho que existe realmente, talvez, aí um certo tom pejorativo, mas assim, de baixa pesquisa. Tá? De baixa pesquisa. Eu vou tomar um exemplo aqui de uma colega da época que a gente estudava, ela estava fazendo o mestrado, e aí ela perguntou, numa disciplina, perguntaram ela, qual é a sua pesquisa? Ela fez, eu vou estudar a intromissão do judiciário no poder legislativo. Aí o professor, assim, seja mais específico, o que você está pensando? Não, eu quero levantar as decisões do Supremo que, invadiram o terreno próprio do poder legislativo, aí o que a gente chama de processo legislativo. Aí ele disse, legal. E você sentia na fala dela um preconceito, assim, olha, está errado, o judiciário não pode se meter no legislativo, seria mais ou menos isso. Aí o professor disse assim para ela, olha, eu orientei, não tem 2 anos, eu orientei um trabalho que começou exatamente como você descreveu aqui. E nós fomos fazer uma pesquisa. E na pesquisa que a gente fez, nós levantamos os últimos 10 anos de decisões do Supremo Tribunal Federal, e nós percebemos que o Supremo Tribunal Federal, em mais de 95% dos casos, disse que não era possível
a intromissão do judiciário no processo legislativo. Quer dizer, 5% dos casos não caracteriza ativismo. Uhum. Então, assim, por quê? Porque eu acho que muita coisa, sabe, que é dita sem pesquisa empírica. E a gente precisa perder no direito, precisa que os seus alunos comecem também a refletir nessa direção. A gente não pode reproduzir clichês sem pesquisa. Eu sou muito cauteloso quando eu não tenho pesquisa que fundamente aquilo que eu sustento, sabe? Uhum. Há muito o que a Luciane Yang, lá do INSPER, lá de São Paulo, diz assim, é muita informação anedótica. Você toma, às vezes, uma história como realidade, mas não. Então, assim, eu acho que o ativismo faz parte, aonde ele erra, faz parte do processo. Mas ele é inevitável, você não tem como escolher não existir, porque ele é uma mola, é uma força motriz de uma sociedade democrática, em todo lugar do mundo, queiramos ou não queiramos. Agora, ponto fora da curva vai ter, a gente tem que melhorar recrutamento de juiz, formação de advogado, aí faz parte do processo. Luciano, no início da sua fala, você comentou a necessidade, né, do aplicador do direito, ele ter um conhecimento interdisciplinar, né, ou seja, saber um pouco de economia, de história, reconhecer a realidade daquela sociedade a qual ele está inserido. E atualmente nós estamos vivenciando essa questão da pandemia, né, que em diversos aspectos reproduziu reflexo, né, e entre elas no âmbito trabalhista, né, eu acho que foi um dos aspectos de maior reflexo diante da paralisação aí das atividades de várias empresas, foram editadas muitas normas, né, e uma pergunta que eu te faço, enquanto juiz do trabalho, né, enquanto aplicador do direito, é a necessidade dessa visão ampla e interdisciplinar, que inclusive nós comentamos na semana passada com os alunos, a necessidade de, quando se aplicar a norma, um dos elementos a se identificar é verificar qual é a finalidade, né, da norma, ou seja, qual é a finalidade do Código de Consumidor, para qual ele foi criado, a que ele se destina, da CLT. Então, assim, você, enquanto aplicador do direito, né, foram editadas novas normas, e utilizando-se deste raciocínio de qual é o objetivo da CLT. Nesses tempos de pandemia, dos conflitos decorrentes desse período, né? Houve dificuldade, como tem sido no âmbito da Justiça do Trabalho integrar, né, as normas, esse conhecimento interdisciplinar, analisando a questão dos impactos econômicos, da posição em que o empregador ele se identifica, né, se está, mas sem deixar de considerar também a posição do empregado. Então, assim, uma opinião, notadamente, né, no seu âmbito aí prático em que você vivencia, como tem sido essa atuação, né, essa aplicabilidade do direito, visualizando toda essa perspectiva? Então, veja, esse exemplo da pandemia mostra como a teoria estruturante do direito do Miller é poderosa, sabe? Veja, se nós pensarmos assim, como é que a justiça do trabalho, como é que o Poder Judiciário sobreviveu? Sobreviveu a partir de regras baixadas pelo CNJ e pelos tribunais, para que, por exemplo, atos processuais fossem produzidos por teleconferência integralmente. Nenhuma lei processual previa isso. Nenhuma lei processual previa isso. Mas, por exemplo, o princípio da continuidade do serviço público, a indelegabilidade e indeclinabilidade da jurisdição exigia que o judiciário se adaptasse. Então, assim, CNJ, corregedorias, tribunais começaram a editar regras processuais autênticas, substituindo até procedimentos do Código de Processo. Desde que, respeitados as fronteiras dos princípios constitucionais, as coisas aconteceram. Então, isso mostra como o ambiente da pandemia, que compõe naquela teoria estruturante o âmbito da norma, fez diferença. Fez com que a gente aplicasse um outro padrão normativo que a gente chamou de rito emergencial. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto quanto ao diálogo
a outras disciplinas, sim, veja, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, que deve ser objeto aí da sua disciplina também, diz que, por exemplo, o juiz deve considerar as consequências de sua decisão, que é uma aplicação que foi tomada aí no texto da lei. Esse texto é atual, né? Esse texto é um texto moderno, recente, de uma teoria muito famosa, né? A teoria do consequencialismo. É uma teoria de um pensador chamado Neil McCormick, de um escocês chamado Neil McCormick, que é o consequencialismo, ou seja, que o juiz ele deve medir a consequência das suas decisões. E, frequentemente, o Supremo faz isso. Eu lembrava de uma aula, quer dizer, que em 2001, o que está acontecendo no Amapá agora, falta de energia, não foi um apagão, mas foi uma falta de energia, aconteceu no Brasil em 2011, portanto, há quase 20 anos, e o governo baixou a medida provisória dizendo que quem consumisse um volume de energia maior do que a média da sua residência pagaria 200%, 300% de multa. Foram ao Supremo, e foram ao Supremo invocando a jurisprudência do Supremo. Ou seja, se você pegar ali o que era o direito naquele momento, o Supremo dizia o seguinte, que nenhuma multa pode ser maior do que 100%, sob pena de confisco. E o Supremo disse, mas quando eu disse isso, não era uma crise energética nessa latitude. Nessa latitude, se eu disser que a multa é inconstitucional, eu vou estar levando o Brasil ao apagão, o que é o consequencialismo. E aí foi o que o Supremo disse que a multa de 200% e 300% era constitucional. Então, os fatos reais sobre a mesa do tribunal pesam, assim como pesam as consequências da decisão. E isso é chamado de ativismo, é chamado de decisão política. Na teoria estruturante do direito, isso é chamado de construção concretizadora da norma, porque a norma leva em consideração as condições factuais. Uhum. Então, assim, eu acho que esses exemplos são legais para ter os alunos entenderem que precisa separar o que é anedota, o que é clichê, do que realmente é direito. Excelente, adorei aí a explanação, a explicação, inclusive trazendo esse caso do Amapá. Pessoal, algum questionamento a fazer, alguma ponderação? Boa noite. Boa noite, Gisele. Professora Guerra, professor Luciana, Taíde. Meu nome é Gisele. Professor, a hermenêutica jurídica seria, então, a compreensão que daria ao sentido da norma, não é isso? E, nesse caso, qual seria a diferença jurídica de interpretação? Então, Gisele, eu acho assim, quando você pega um texto de Carlos Maximiliano, que é hermenêutica jurídica, é um texto de 100 anos, ele vai te dizer isso, que a hermenêutica é aquela ideia, né, que Hermes era um semideus que interpretava uma linguagem inacessível, que era a linguagem dos deuses. Então, ele era um mensageiro dos deuses, Hermes, traduzia o que os deuses queriam de você, mas você não era digno de saber a linguagem dos deuses. Hermes, como semideus, faria essa intermediação semântica, essa intermediação linguística. Essa ideia não existe mais. A hermenêutica não é a compreensão dos textos. Na verdade, a hermenêutica é muito mais do que isso. A hermenêutica não é a compreensão semiótica do texto. O que o texto me diz, né? Na verdade, é a compreensão do propósito, como a professora Kézia disse, do propósito daquele texto, qual é o propósito daquele texto, que interesse ele tutela, que valor ele protege. Compreender essa historicidade do texto e saber argumentar a decisão num caso concreto, isso hoje é hermenêutica. Somente interpretar o que o texto diz é hermenêutica na tradição francesa. Na tradição constitucional brasileira, hoje, a hermenêutica é uma atividade concretizadora do direito, e, portanto, é uma atividade de diálogo de fontes, ou seja, que o que diz um código precisa ser confrontado primeiro com o que diz a Constituição, o que diz um outro código, o que diz a jurisprudência, portanto, o que dizem os casos julgados sobre aquele caso que você está ali para resolver. E isso hoje é hermenêutica, portanto, é uma tarefa muito mais difícil, muito mais complexa, em que o intérprete precisa dominar não somente os textos legais, mas também a literatura sobre aquela matéria e também a jurisprudência sobre aquela matéria. Somente com essas três dimensões, da dogmática, da literatura e da jurisprudência, é que você consegue resolver. Tanto é verdade, Gisele, que se você for ver um advogado hoje, ele diante de um caso concreto,
quer dizer que já foi advogado, não sei se ainda é, o que os advogados fazem hoje? O advogado, quando está lendo um caso concreto, ele não vai abrir um livro, um manual de direito do consumidor, ele não vai pesquisar o Código do Consumidor, porque o texto lá ele meio que já conhece, ele vai direto aonde? Na jurisprudência. Ele quer saber o que os tribunais estão decidindo. Então, hoje, você trabalha com fontes muito mais complexas. A hermenêutica é, portanto, uma ciência de descoberta dos fenômenos jurídicos, e não somente do texto. O texto faz parte desse contexto, mas não é apenas o objeto da hermenêutica. Eu não sei se consegui responder, mas não tem resposta fácil para a sua pergunta, não. Obrigada, professor, mas foi muito bom. Ô, Luciana, eu vou ler aqui uma pergunta do Georzito, que ele colocou aqui nos comentários. Doutor Luciano, como aluno do primeiro semestre, vejo o conhecimento do direito ainda um pouco distante do povão. O que nós, enquanto alunos, podemos fazer para que essa aproximação do direito chegue aos menos favorecidos? Ou ainda é cedo? Os direitos estão para todos, mas nem todos estão para o direito. Ou estou falando bobagem? Qual a opinião do senhor? Então, de quem é a pergunta, Kézia? Do Georzito. Joãozito? Georzito. Certo. Vou pegar aqui o... Georzito Ferreira. Agora eu vi aqui. Isso. Muito bom, Georzito. É o seguinte, é aqui onde, por exemplo, o conhecimento interdisciplinar ajuda a gente a entender. Né? Eu acho assim, eu não vejo o povo muito distante do direito, tá certo? É claro que o povo não é advogado, né? Mas eu acho que as pessoas têm uma boa ideia do que são seus deveres, tá? Assim, se a gente pegar lá atrás, eu não sei se a Kézia trabalha com alguma coisa do Ulpiano. O Ulpiano é um glosador, um pensador clássico romano, né? Ele diz assim, e aqui eu vou falar em latim, apenas para dizer que essas coisas são antigas e valem até hoje, né? Ele diz assim, iuris precepta sunt ec, honest vivere, altero non letere, sunt quinc tribuere. Os preceitos do direito são viver honestamente, honest vivere, altero non letere, não prejudicar o outro, sunt quinc tribuere, dar a cada um o que é seu. Essas ideias de viver honestamente, dar a cada um o que é seu, eu acho que todo mundo tem. O problema no Brasil, isso eu publiquei em alguns trabalhos sobre sociologia da justiça, que eu acho que o problema no Brasil não é assim tanto falta de direito. Por exemplo, eu acho que um pai sabe que precisa alimentar um filho. Eu acho que ele não precisa ler o Código Civil para saber disso. Ele sabe que tem que alimentar o filho. Ele não vai saber disso pela voz do advogado, da promotora, do juiz numa audiência de família. Ele não dá alimentos por outras razões, mas não porque ele não sabe do direito. Eu não acho que uma pessoa deixa de pagar uma obrigação e vai à justiça acionada porque não pagou uma prestação do imóvel, um aluguel, porque ele não sabe dos direitos. Eu acho assim, aí eu vou te frustrar um pouco, José, da pergunta. Assim, eu acho que essa ideia de que o povão não sabe direitos, os direitos e deveres, eu acho que também é outra ideia um pouco, assim, superficial. Eu acho que o grande problema do Brasil não é esse. Eu acho que o problema do Brasil é a falta de eficácia dos direitos, que é uma outra questão. Que eu trabalho isso em algumas pesquisas que eu fiz. Isso, por exemplo, você pegar direito do trabalho, isso é muito sintomático. As pessoas sabem seus direitos, os empregadores sabem seus deveres. Agora, não cumprir seus direitos e não cumprir com seus deveres é uma outra questão, que é uma questão da cultura jurídica brasileira. A cultura jurídica brasileira, baseada no arquétipo do homem cordial, por isso que anotem aí, Sérgio Buarque de Holanda, uma leitura fundamental, Vitor Nunes Leal, Coronelismo em Chá de Volta. Então, a gente tem vários textos fundamentais para serem lidos. Eu acho que o problema do Brasil é uma frouxidão no tecido ético da sociedade. Nós temos uma cultura jurídica muito flácida em termos éticos. Então, as pessoas aqui cumprem as regras que querem cumprir e não cumprem as regras que não querem cumprir. Por exemplo, precisa de saber lei para você seguir uma fila? Olha, quando eu chego numa padaria que não tem o cordão de isolamento ali para você saber que tem uma fila, eu sofro muito, porque quem grita mais alto no balcão da padaria leva o pão. E você vai para fora do Brasil, em outros países, você vê que não é assim. As pessoas entendem o direito de precedência de quem chegou antes.
Isso não é preciso muita coisa para... É claro que alguns direitos muito específicos, algumas questões muito detalhadas da lei, evidentemente que às vezes até os advogados não sabem, imagina o povão. Mas eu acho, assim, que no geral nossa crise, se a gente pode falar de uma crise do direito, não tem muito a ver com a falta de conhecimento, mas sim com a falta de um programa, na nossa cultura jurídica, de um programa de adesão ao direito, que é algo que a gente não conseguiu fazer. Seja porque a impunidade, em geral, é muito alta, né, e tanto civil como criminal, seja porque não é da cultura brasileira, né, tem uma agenda muito firme. Basta morar num condomínio, que você vai ver que a convenção do condomínio é desrespeitada todos os dias. E aquelas pessoas conhecem a regra do condomínio. Elas sabem que não podem fazer obra no final de semana, mas fazem, porque a pessoa não vai ligar, não, o pessoal é legal. O pessoal aqui é joia. Ninguém vai ligar para mim. E se ligar, não fala mais com você. Então, assim, eu acho que aí, eu acho que, respondendo a pergunta de Alzito, eu acho que essa é uma crise maior, sabe? Não acho que o desconhecimento seja o grande problema. Eu não vejo isso, sinceramente. Eu não vejo isso na justiça, não vi isso como advogado, não vejo isso como juiz. Eu acho que o grande problema aqui no Brasil é uma falta de um programa ético de cumprimento das leis que as pessoas sabem que existem. Perfeito. Concordo. Não, Josito, não falou bobagem, não. A gente está aqui para justamente aprender e raciocinar, né? Achei perfeitas as ponderações do professor Luciano quanto a isso, e é isso mesmo. Há essa necessidade de conscientização das pessoas que elas já sabem, de fato, quais são os seus direitos, mas da conscientização de cumprir não só os seus direitos e, consequentemente, os deveres, né? Pessoal, alguém mais tem alguma outra ponderação, algo que queira acrescentar? Gostaria, professora. Boa tarde. Ou boa noite. Boa noite, doutor Luciano. Sou Francisco Cel, de nome social. Primeiramente, gostaria de agradecer muito, porque foi muito esclarecedor algumas dúvidas, eu acredito que não sou só eu. Primeiro, que eu sou admirador de ciências sociais e ciências políticas. Eu acredito que será algo que possivelmente eu irei me interessar ao longo do curso. E é mais uma dúvida referente a uma coisa que o senhor havia falado sobre lei ou reestruturar tipo, uma situação. Como acredito que seja o caso da criminalização da homofobia, não é, que entra em racismo, como alguns outros casos, né, que o senhor disse que não precisamos mudar a lei para alguns processos. Uma coisa que eu observo que realmente é muito falha no Brasil é a maneira como as pessoas projetam as informações de leis e principalmente como, infelizmente, muitas pessoas do direito, eles acabam sujando um pouco a imagem. Esse ano, a gente viu uma série de situações dentro do judiciário que chega a ser vergonhoso, como o caso daquela menina que foi atacada pelo advogado, por promotor, que gerou uma polêmica gigantesca no Brasil, né? Como alguns outros casos de racismo. E eu começo a observar que essas falhas, baseadas até em coisas que o senhor mesmo falou há pouco, se diz a essa construção escravocrata do Brasil. Nós somos um país que, de 300 anos de escravidão, onde o homem foi acostumado a explorar as mãos de obras, a não pagar pelo trabalho das pessoas. E hoje, quando a gente vê as pessoas recebendo uma série de direitos, direito da mulher, direito do negro, direito LGBT, cotas universitárias, a gente vê que incomoda muito, é uma coisa muito patriarcal, não é? E o senhor citar justamente sobre isso, que não é necessário a gente para as leis, e sim se adaptar ao período, ao comportamento social. Eu realmente acredito também que é uma coisa muito importante para a gente, enquanto estudante de direito hoje. Eu acredito que realmente não é sobre as pessoas não terem acesso ao direito. É exatamente como o senhor disse. A gente sabe uma série de coisas, a gente sabe uma série de direitos, mas a gente faz essas fragmentações corruptas de fura fila, mente aqui, não vou usar máscara aqui. E, basicamente, o que eu queria dizer era agradecer, porque o senhor me deu muita clareza em observar a Constituição, em ver que nós não precisamos mudar certas leis. Tem muitas pautas brasileiras que me interessam muito, como ciência política, como meio ambiente, é uma coisa que me incomoda muito.
nesse atual governo, o meu ambiente é uma coisa que realmente está me frustrando muito. E é mais um agradecimento que eu queria fazer, porque esclareceu muita coisa sobre como eu visualizo a Constituição e como a gente pode mudar, como a gente pode permitir o espaço para as pessoas. Não é? Eu sou membro da comunidade LGBT, eu acredito que nós precisamos de mais pessoas dentro do direito, pessoas que possam dar voz para as mulheres, pessoas que possam dar voz para os negros, enfim, toda forma de ativismo, porque é importante sim, não é? Porque você não precisa ser de uma coisa para levantar uma bandeira ou compreender o direito daquela pessoa. Não acredito que o direito está além disso, está além da minha opinião pessoal sobre as coisas, e mais sobre o indivíduo, como quando o senhor explicou que era família, não é? Que o termo, né, de 2004, é de 2009 para cá, de família, não é que seja o homem e a mulher, e sim o indivíduo. E que a gente precisa começar a configurar esse tipo de situação dentro do direito. Eu acredito que isso não vai mudar nos próximos 10 anos, nem nos próximos 20 anos. Mas eu acredito que agora, atualmente, a gente precisa começar a implantar esse tipo de discussão dentro do judiciário. Ótimo. Bom, parabéns aí também pela luta, né, pela militância, não é fácil, né? Mas veja, nome social, adoção a inclusão de pais socioafetivos em certidão de nascimento, tudo isso, gente, é fruto da atuação do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Um trabalho legal aí de TCC é levantar os avanços que o Poder Judiciário promoveu nessa área de promoção da pessoa humana, do estado da personalidade da pessoa humana, a partir da Constituição nos últimos 10, 15 anos. Tudo isso tem a ver com decisões do Supremo, sabe? Eu acho que, claro, estou fazendo um contraponto, porque hoje, assim, eu vejo muitas críticas, porque hoje há uma parcela da academia cuja atividade principal, às vezes, de certa maneira, caricaturar a atividade jurisdicional como ativista, né? Mas eu acho que o Brasil precisa de um certo ativismo também. Porque se a gente esperar do conservadorismo, muitas vezes, do estabelecimento político para avançar nas minorias, para avançar em temas contra-majoritários, a gente não avançaria democraticamente no Brasil. E a gente vive hoje uma discussão desses avanços democráticos, né? Como também nos Estados Unidos a gente teve aí uma discussão nos últimos anos da política quanto aos avanços democráticos. Mas isso faz parte da democracia, os passos à frente, os passos para trás, né? Mas eu acho que a gente também tem que reconhecer que a hermenêutica tem sido uma ferramenta poderosa, a hermenêutica constitucional nessas temáticas sociais e contra-majoritárias. Pessoal, para a gente encerrar, né, porque o Luciano tem os afazeres dele, até em forma de agradecer já esse tempo dedicado a nós, eu gostaria de dar a oportunidade a mais alguém, se tivesse uma última fala, para que nós pudéssemos encerrar em seguida com as nossas atividades de hoje. Então, alguém mais deseja fazer algum acréscimo, alguma ponderação? Ninguém mais? Então, se já estão satisfeitos, né, mais uma vez eu vou reiterar, Luciano, meus agradecimentos, né, em nome da turma, em nome da instituição. A instituição, não sei se você tem tido conhecimento, é uma nova instituição aqui em Quixadá, Faculdade Dom Adélio Tomazin, né, nós estamos na segunda turma do curso de Direito na instituição, e as suas ponderações enriqueceram, né, de forma muito profunda os nossos conhecimentos, né, para mim também, enquanto professora, foi muito enriquecedor. Obrigado pelas sugestões dos textos, dos autores a trabalhar. Agradeço muito quanto à sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Reservar, eu sempre digo isso, a pessoa que reserva um tempo aí no meio da sua noite, depois de um dia de trabalho, de ainda dar uma exposição de forma gratuita, né? Eu acho muito louvável isso, e por isso que eu sempre honro tanto em agradecer, e digo para a instituição, olha, você está recebendo um grande palestrante, a instituição está ganhando muito com isso, é muito louvável, porque
não tivemos custo com isso e a pessoa tem uma total disponibilidade, foi o que eu falei para os alunos na semana anterior, então, que nós possamos honrar, né, e aproveitar todas as opções, todas as palestras, todos os encontros, seja para promover um feedback, seja o Luciano acabou de disponibilizar aí para a gente o link de acesso, onde tem vários inscritos, né, então, isso é muito louvável, certo, gente? Então, que vocês possam aproveitar isso, quanto às informações que o Luciano deixou, dar uma analisada lá no material que ele tem disponível, né? Quanto a todo o percurso do curso, tá? Então, se outro professor também trouxer algum outro palestrante que vocês possam aproveitar, possam promover esse feedback, adquirir conhecimento nunca é demais em todas as temáticas, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada, Luciano, em nome de todos. Foi um prazer revê-lo. As portas estarão sempre abertas. Eu até comentei com os alunos, já pensou? E um dia eu comentei com eles que você me deu o contato de um amigo seu, quando eu estava falando sobre esse contato, né, esse feedback com outros profissionais de outras áreas. Eu comentei que durante a minha dissertação, você me deu o contato de um amigo seu lá de Brasília que também pesquisava sobre trabalho doméstico. Então, assim, a importância desse network, né? Então, hoje, para eles, pode não ser necessário de extrema relevância alguma pesquisa sua, mas para eles fomentarem o conhecimento, então, mais à frente, quiserem elaborar algum trabalho, alguma pesquisa, né? Então, assim, é muito importante manter esse contato, manter o acesso aos materiais, né? Conhecer aí os inscritos. Então, mais uma vez, muito obrigada, e gostaria de deixar aí a sua fala para as conclusões finais. Obrigado, professora Kézia, obrigado pelo convite, é uma honra, realmente, a gente vai sempre tendo essa oportunidade de novos encontros, novos contatos. Eu acho que é um estímulo também para a pós-graduação, né? Graduação, pós-graduação é sempre um ambiente de você conhecer, fazer pontes, fazer contatos, mas para mim foi um prazer, tá certo? Eu acho assim, veja só, na perspectiva de um pesquisador de hermenêutica, quem é que vai me convidar para falar sobre hermenêutica, né? Então, assim, quando me convida, eu vou, tá certo? Eu pago para ir, mas eu acho assim, que é também uma militância, sabe? Eu acho assim, a educação é uma militância. A educação é uma militância. O trabalho de educação, o educador é um militante. Então, assim, ele é o que gasta comprando livro e, de graça, muitas vezes, compartilha esse conhecimento. Porque a gente não pode monetizar o conhecimento. O iluminismo exige essa solidariedade do compartilhar o conhecimento. Então, para mim, foi mais um prazer. Estou à disposição da faculdade, à sua disposição, à disposição da turma. Quem sabe é um futuro, né, um intercâmbio aí, FADAT, UFRN, né, ninguém pode descartar as possibilidades. Não, ninguém pode ficar no grupo de pesquisa, né. Eu tenho um grupo aqui, pessoal, que vocês podem conhecer, no meu Instagram tem na bio, tem um endereço, chama Veredas, tá? É um grupo de direito e linguagem. Vocês vão gostar muito das postagens lá. A gente começou esse ano, já fizemos alguns eventos online, a pandemia atrapalhou um pouco o nosso trabalho, mas é um grupo de pesquisa de direito e linguagem. Então, assim, se sintam convidados, a professora Kézia, se quiser participar do nosso grupo como pesquisadora, tá? Já que ela já é mestre, seja muito bem-vinda. O pesquisador que coordena comigo, o vice-líder do grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa já registrado no CNPq, tá tudo bonitinho. É um professor que eu tenho uma grande amizade de longa data, de mais de 20 anos, do mestrado. Ele é diretor da Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Então, nem é aqui em Natal. E a gente tem trabalhado com uma equipe aí de uns 20 alunos, Direito e Linguagem, que é uma área da hermenêutica, né, que a gente trabalha profundamente aqui no nosso curso de hermenêutica na UFRN, e é uma turma muito boa que está discutindo aí Direito e Linguagem, Direito e Literatura. Quem sabe a gente não pode promover um encontro da sua turma, quer dizer, com esse grupo de pesquisa. Eu acho que é bem legal. Depois eu vou ver a possibilidade de você aderir ao nosso grupo como pesquisadora, tá certo? E alguns dos seus alunos participar. Tá bom, gente? Era isso. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Luciano. Portas abertas aqui, viu? Um beijão, boa noite. Boa noite e obrigada. Tchau, turma. Obrigada.